de despedida, ele diz: há de ser que o Filho do Homem descerá para Jerusalém, mas de lá não tornará. Ele sabe que está indo para Jerusalém, mas de Jerusalém não volta. Ele conclui e diz: quando eu chegar lá, aqueles que me procuram para tirar minha vida me acharão, e aqueles que me procuram para fazer o mal a mim vão me achar. Jesus sabe que está indo, mas não volta. Ele sabe que está indo e ele tem consciência da via dolorosa, do desprezo dos discípulos, dos açoites e da crucificação. Mas se é lá que o propósito é concluído, é para lá que ele vai. Se é lá que o propósito é estabelecido, é para lá que ele vai. Porque como crente precisamos considerar isto: não é na cruz que a história termina, é na cruz que a história começa. Alguém pensa que a cruz é o declínio do seu ministério, mas o ponto mais alto do ministério de Jesus é quando ele é cravado naquela cruz e anula a dívida que era contra a minha e contra a tua vida. Na cruz é onde a igreja se inicia, é onde a história tem continuidade. É doloroso, mas é lá que ele cumprirá o propósito. Ele está indo para Jerusalém. Mas antes de ir, o texto vai dizer que ele passa por Betânia. E em Betânia, Jesus tinha uma família que sempre o recebiam nas vezes que ele passava por lá. Passar por Betânia fazia parte do trajeto. Agora, entrar em Betânia foi bondade de Jesus para com aqueles que tinham disposição no coração para recebê-lo. Passar, ele sempre passa. Agora, se tiver um coração aberto, ele está dizendo: vou entrar, vou ceiar, vou fazer morada. Será que aqui tem alguém que tem o coração aberto? Jesus está passando. Se tiver um coração aberto, ele vai ficar. Ele entrou em Betânia para se confraternizar. E olha isso. Este é o terceiro encontro de Jesus nesta casa. É o terceiro e último encontro de Jesus nesta casa. Ele está passando e sabe: em Jerusalém, desprezo. Em Jerusalém, angústia. Em Jerusalém, açoite. Em Jerusalém, via dolorosa, abandono. Mas entre Jerusalém e o lugar onde Jesus estava, tinha essa aldeia chamada em Betânia. Se em Jerusalém alguém quer matar, em Betânia alguém quer acolher. Se em Jerusalém alguém quer desprezar, em Betânia alguém quer recepcionar. Você acredita que o teu trajeto será marcado por pessoas que te darão suporte? Tem o dia da dor, mas tem o dia do amparo também. Tem o dia da dor, mas tem o dia do refrigério também. Você crê que o Senhor te colocará em lugares onde você vai ser bem recebido, bem recepcionado? Vive o hoje. A Páscoa é só daqui a 6 dias. Se não é o 6º dia, então ainda dá tempo de confraternizar, ainda dá tempo de abraçar, ainda dá tempo de acolher, ainda dá tempo de congregar. Já que lá tem desprezo, eu vou ficar onde alguém me acolhe. Jesus entrou em Betânia. Chegando lá, olha o que o texto vai dizer: que fizeram para ele uma ceia. E nesta ceia, o texto vai destacar uma coisa importante. Vai dizer que ali tinha uma mesa. Repita essa palavra comigo, diga: uma mesa. Não, irmão, pelo amor de Deus, diga: uma mesa. Isso. Fizeram uma ceia para ele. E nesta ceia tinha uma mesa. Sempre que a Bíblia fala de mesa, ela está falando de um lugar estabelecido para a honra. A mesa dentro da Bíblia vai ter um sinônimo de autoridade. E a Bíblia está cheia de exemplos onde o uso da mesa destacava uma autoridade.
Em Gênesis capítulo de número 43, verso 32, o texto vai dizer que os irmãos de José desceram ao Egito para buscar provisão. José percebe que os irmãos, faz aquele negócio todo, segura e prepara uma janta. O texto vai dizer que na hora que o jantar foi servido, José foi servido em uma mesa, enquanto os seus irmãos foram servidos à parte. Por que os irmãos de José não puderam sentar com ele na mesa? Porque a mesa era um lugar estabelecido para autoridade. Os irmãos não eram autoridade, logo não puderam se sentar na mesa. O texto vai dizer em Juízes capítulo de número 1 que Adoni-Bezeque, o rei de Bezeque, abre a sua boca e declara: eu aprisionei debaixo da minha mesa 70 príncipes com os polegares cortados. Por que é que ele aprisiona debaixo da mesa? Porque ele é um rei, é uma autoridade estabelecida, e se é autoridade, ele tem direito a uma mesa. Davi também tinha uma mesa, Salomão também tinha uma mesa. A rainha de Sabá deixou o seu continente para apreciar as iguarias da mesa do rei Salomão. Por que é que Salomão tem mesa? Porque ele é rei, é uma autoridade estabelecida, logo tem direito a uma mesa. Segundo Reis capítulo de número 4, olha isso, tem uma mulher na porta da sua casa e ela está dizendo: eu vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho, e neste quarto a gente vai colocar uma cama, uma mesa e um candeeiro. Por que é que ela quer colocar a mesa dentro do quarto do profeta? Porque ela percebeu, ele é uma autoridade profética, e se é autoridade, ele tem direito a uma mesa também. Então perceba que a mesa serve para destacar autoridade. Há um critério para estar em torno da mesa. É por isso que João revela duas verdades: tem uma mesa, mas nem todos podem se sentar nela. É por isso que ele destaca: Lázaro era dois que estavam à mesa. Tinha muita gente, mas nem todos podiam sentar na mesa. Por quê? Porque tinha um critério, tinha uma norma, tinha um regulamento. Mas eu gosto do ministério de Jesus, porque ele, como rei legítimo do seu ministério, tem o direito de alterar os protocolos da mesa. Antes, para se sentar na mesa, precisava ser rei, precisava ser profeta, ou precisava ter alguma autoridade. Mas Jesus quebra este protocolo quando diz: há de ser que o servo que for perseverante até o fim, este sim se sentará comigo na mesa. Ele quebra o protocolo e diz: agora quem é servo tem direito à mesa. Ei, tem gente que quer ser grande, mas a mesa é só para quem é servo. Tem gente que quer ser importante, mas a mesa é só para quem é servo. Por favor, segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele, aperta, irmão, isso, até ele perceber que tem um crente vivo e pentecostal do lado dele. Está apertando a mão dele? Agora fala para ele: te alegra, porque ele reservou um lugar nesta mesa para você. Você não tinha chance, você não tinha mérito. É por isso que o critério da mesa de Jesus é a graça. Se o critério é a graça, quem prega senta, mas quem não prega senta também. Se o critério é a graça, o ministério senta, mas o membro senta também. Se o critério é a graça, a cantora senta, mas quem não canta senta também. Só quem reconhece a grandeza do favor oferecido, levanta a mão e adora, levanta a mão e adora, porque ele reservou um lugar nesta mesa para você, e agora você pode estar com ele. Tem alguém que adora ele por causa disso? Oh glória, olha isso, Lázaro está na mesa. Repita isso comigo, diga: Lázaro está na mesa.
Está contrariando a expectativa, está na mesa. Alguém está olhando, está dizendo não tinha morrido, até tinha, mas agora ele está na mesa. Alguém está olhando e está dizendo que não estava sepultado, até estava, mas agora ele está na mesa. Você crê que você vai continuar contrariando expectativas que lançaram sobre você? Vão ter que te ver no lugar que Deus determinou para você estar. Balança o teu irmão e fala para ele: Lázaro está na mesa. Alguém pensou que não ia estar, mas olha para você, está na mesa. Alguém pensou que ia ficar em casa, mas você veio e está na mesa. Tu estava no teu ambiente de sepultura, mas ele foi lá onde ninguém podia ir, te chamou pelo teu nome. Ó, você está na mesa, olha para ela, está na mesa. Ele reservou um lugar de honra para você. Que coisa boa. Olha isso, Lázaro está na mesa. O que está acontecendo aqui no capítulo 12 é um culto. Repita comigo essa palavra, diga um culto. Dá para ser mais forte que você é crente e está vivo. Diga um culto. Isso é o que está acontecendo aqui no capítulo 12, um culto. É um culto por quê? É um culto porque tem ministério. Os discípulos estavam lá. É um culto porque tem serviço. E o texto vai dizer que Marta servia, organizava. É um culto porque tem pregador. E quem vai pregar a palavra? Jesus. Irmão, tu já pensou Jesus pregando naquele culto? Esse culto do capítulo 12 está tão forte que até testemunho tem. E sabe quem vai testemunhar? É Lázaro. Crente. Tu já pensou Lázaro testemunhando nesse culto? Que negócio forte. Eu acho que alguém ia perguntar assim: aí Lázaro, né? Tá vivo, tá morto? Enterra, desenterra, chora, faz culto de gratidão. Como é que é isso? Eu acho que Lázaro ia dizer assim: rapaz, nem eu sei. De uma coisa eu sei, eu morri. Eu estava num lugar escuro. Mas você acredita que eu não lembro o dia? Eu sei que eu ouvi uma voz me chamando pelo meu nome. O anjo da morte desesperou dentro da sepultura e disse: desaparece daqui de dentro, porque a vida está te chamando. E quando a vida chama, a gente solta, seja em qualquer estágio que for. Aí eu saí pulando, todo enfaixado. Quando cheguei do lado de fora, adivinha quem era? Jesus, meu amigo. Tirou as faixas, estou aqui, bonzinho, sentado na mesa, dando glória a Ele. Ô culto forte. O culto forte está acontecendo aqui no capítulo 12. Você já percebeu? Tem ministério, tem pregador, tem serviço, tem testemunho. Mas você percebeu, irmão? Para esse culto ser culto, estava faltando uma coisa. A liturgia está pronta, os protocolos estão prontos, mas faltava uma coisa para fazer com que aquele culto fosse um culto. E sabe o que era que estava faltando? Adoração. Estava faltando adoração. Às vezes a gente cumpre o cronograma, cumpre a programação, cumpre a escala. Às vezes a gente enxerga o culto como uma oportunidade simplesmente de se apresentar, de cantar o hino que ensaiou, de vestir a roupa do órgão que está aniversariando. E a gente pensa que culto é litúrgico, que culto é programação, que culto é apresentação. Mas culto é muito mais do que isso. Os discípulos estavam em volta da mesa e preferiram preservar o título, preferiram preservar a posição de honra, a posição de elite. Às vezes, para preservar a nossa pose, para preservar a nossa aparência, a gente não adora. Por quê? Porque quando eu adoro e me entrego, é impossível não chorar. Aí tem gente que prefere não chorar para não borrar a Mary Kay, para não estragar a maquiagem. Tem irmão que não quer levantar a mão porque amarrota a roupa e deixa ela um pouquinho amassada. Tem gente que prefere não adorar para preservar o título, para preservar o lugar de destaque. Mas sabe de uma coisa? Só quem sabe o que Jesus fez é que entende a importância da adoração. Eu não tenho tempo para protocolar adoração a Ele. Eu sei aonde Ele me buscou, eu sei da sepultura que me tirou. Eu vou adorar. Será que tem mais alguém esta noite que vem comigo? Eu vou adorar.
Belebaraia, sorremia, minha alma te adora, Senhor. O meu espírito enaltece o teu nome. Não somos personagens, somos adoradores. Tem adorador dentro da casa, tem adorador dentro da casa, tem adoradora dentro da casa. Olha isso. Culto não foi feito para receber. Culto foi feito para entregar. Você lembra? Antigo Testamento, irmão. Tabernáculo. Só que naquele tempo, a presença que hoje temos liberdade de sentir, a presença era restrita a reis, profetas e sacerdotes. Mas o povo começou a perceber que quando Moisés entrava no tabernáculo, ele entrava cansado, desfigurado, o rosto abatido, o corpo turbado. Mas quando Moisés saía do tabernáculo, ele saía renovado, restaurado, e o rosto dele brilhava tanto que precisava colocar um véu por cima. O povo começou a perceber: tem alguma coisa de muito boa dentro daquele tabernáculo. Tem alguma coisa muito boa, porque ele entra triste e sai alegre, entra cansado, sai renovado, entra desanimado, sai animado. Oh, Moisés, a gente quer essa presença também. Olha isso, Moisés fala com Deus e diz assim: Deus, o povo quer adorar também, o povo quer oferecer também. Deus abre uma exceção à regra e diz, fala para eles que se quiserem vir para o santo, se quiserem vir para o sagrado, se quiserem vir para a presença, pode vir, contanto que tragam alguma coisa para mim oferecer. Fala para eles, Moisés, que quem tiver novilho, traga novilho que eu vou receber. Mas quem não tiver novilho, pode trazer um passarinho pequeno na sua mão, que eu vou receber igual recebi o novilho. Quem tiver ouro, prata e pedras preciosas, traga que eu recebo. Mas quem não tiver nem ouro nem prata, pode trazer um pouquinho de farinha na sua mão, que eu vou receber igual recebi o ouro e a prata. Quem tiver pedras preciosas e roupa fina, pode trazer que eu recebo. Mas quem não tiver, traga um pouquinho de azeite. A proposta não era lançar luz à proporção da oferta. A proposta era ver a motivação do ofertante em trazer alguma coisa. Diz para eles que se não tiver nada para me oferecer, nem precisa vir para a tenda, pode ficar em casa. Mas se tiver alguma coisa para me oferecer, pode vir, porque eu receberei. Será que alguém trouxe alguma coisa para ele aqui? Será que alguém trouxe alguma coisa para entregar? Se trouxe para entregar, aproveita esses 30 segundos e entrega. Se tem glória a Deus aí, entrega. Se tem aleluia, abre a boca e entrega. Se tem gratidão, levante a mão e diga que agradece. Só não leva a oferta para casa, deixa no altar. A proposta do culto era entregar alguma coisa. É por isso que a irmã Maria está olhando o canto da porta e ela não entende, porque Pedro não adora, porque João não faz nada, porque Tiago está calado, porque Mateus não faz coisa nenhuma. Ela não entende. Ela percebeu que o semblante do mestre estava turbado. No coração de Maria, olha isso, tinha tanta gratidão que ela pensa: eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu preciso fazer alguma coisa para ele. Quando ela vê Lázaro sentado naquela mesa, sabe o que ela pensa? Não era para ser assim. Era para minha casa estar em luto. Mas olha o que ele fez. Ele chegou aqui em casa, deu vida ao meu irmão. Eu não preciso estar em luto. Ela olha Lázaro sentado naquela mesa e sabe o que ela pensa? Era para eu estar chorando, mas olha o que ele fez.
Ele chegou aqui em casa e colocou um cântico novo na minha boca. Oh, minha irmã, só se você tiver um motivo para agradecer a Deus, levanta a tua mão direita. Se você tiver 2 motivos, levanta a esquerda também. Se tu tiver 3, já era para tu estar dando glória. Se tem 4 motivos na mente para agradecer, já era para estar sendo tomado em língua estranha. Se tem 5, já era para tu estar saltando de alegria, porque foi uma bondade muito grande que te alcançou. Só quem tem alguma coisa para agradecer, abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Ele fez muito por você. Ela está entrando no ambiente. Eu acabo agora. Ela era ergue-se. Melebaraia, sorremia. Amandaiara, sorimihácia. É prastoca, como ela está entrando na sala. E ela não quer ser vista, ela quer ser grata. Pela cultura, a lei dizia que uma mulher não podia transitar em um ambiente de homens. Mas ela tem tanta gratidão no coração. E se o ambiente é de adoração, não tem protocolo. Se o ambiente é de adoração, tem liberdade no espírito para quem quer adorar. Não era contra a cultura, não era a favor da cultura. Os protocolos a impediam de entrar. Mas ela tem tanta gratidão que ela diz: vou lá. O texto vai dizer que ela está entrando. Ela achou pouco quebrar o protocolo de andar em uma sala, em uma reunião de homens. O texto vai dizer que ela tira o véu que está na cabeça e coloca o cabelo para fora. E a cultura dizia que a mulher só podia mostrar o seu cabelo para o seu marido. Mas ela tem tanta gratidão no coração que ela quer dar tudo de si. Ela quer entregar sem reserva. Ela quer entregar sem receio. Aí olha o que o texto vai dizer: que ela se abaixa nos pés de Jesus, começa a chorar. Choro de gratidão, choro de reconhecimento, da consciência de saber isso que está acontecendo, só Ele podia fazer. E Ele fez. Ela está se aproximando de Jesus, quebrantada, chorando. Aí o texto vai dizer que ela tem um vaso de alabastro, um pequeno vaso de alabastro, que ela quebra nos pés de Jesus enquanto chora, enquanto adora. Ela passou pelo período da dor de perder o seu irmão, mas Jesus restaurou a alegria da sua casa e agora ela pode cantar. Eu acho que Maria está se aproximando de Jesus, chorando, grata, e quem sabe dizendo, agradecendo, louvando, aquele louvor da alma, se abaixando nos pés dele e declarando: és fiel em todo tempo. Alguém não entende, mas ela diz: em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego eu cantarei. Ela quebra a essência. Quando ela quebra a essência, o texto vai dizer que o cheiro tomou conta do ambiente. E a essência de adoração é assim: quem tem e derrama. A essência de adoração é assim, não consegue ficar contida. Quem tem gratidão no coração traz essência, quebra e derrama. É, porque adorador não está nem aí para protocolo, ele quer saber de adorar. Adorador não está nem aí para cultura, ele sabe o que recebeu e quer adorar. Será que alguém recebeu alguma coisa e tem adoração?
quando ela quebra, Judas diz: pelo cheiro é bom. Rapaz, isso deve ter custado aproximadamente 300 denários. Olha isso, irmão. Ele dá o preço pelo cheiro que sentiu. Ele deu o preço pelo cheiro da essência. Isso porque não viu o frasco. Porque se ele tivesse visto o frasco, ele saberia que era alabastro. E alabastro naquela época só tinha lá no Egito, no reino de Alexandria. Então, além de ser caro, era importado, era mais caro ainda. Só que Judas dá preço ao valor da essência porque ele era carnal. Enquanto para Judas a essência tem preço, Maria pensa: o que é 300 denários diante de tudo o que ele fez por mim? Quando ele sente o cheiro, a primeira coisa que ele faz é mudar o caráter do culto. E o que era um culto de gratidão se transforma em um culto de revelação. E essa revelação deixa claro que todo culto reserva 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que traz essência, tem gratidão no coração e vem adorar. O segundo tipo é aquele que não trouxe nada, não agradece nada. E para não perder a viagem do culto, ele critica quem está adorando. Então o culto é assim: quem adora, adora. E quem não adora, critica quem está adorando. Olha para esse crente que está do teu lado. Mas olha devagar para não causar tumulto. Vê se ele está com cara de que trouxe essência para quebrar, ou se ele está com cara de quem veio só analisar. Se ele trouxe alguma coisa, ele já tem glória a Deus na boca, sorriso estampado no rosto, porque crente que traz essência é assim, tem convicção do que veio fazer aqui no culto. Mas Judas não levou nada, e a única coisa que restou para ele foi criticar. E aprenda isso esta noite: todo crítico sabe o que é bom. Não se engane não. Um crítico, ele nunca vai criticar aquilo que é ruim. Se um crítico fala é porque ele sabe que é bom. E por que ele fala? Porque não tem capacidade de fazer. Mas ele sabe o que é bom, e por não conseguir fazer, ele critica aquele que está fazendo de forma certa. Então, se tu está sendo criticada, minha irmã, está no caminho certo. Deus te deu ousadia e coragem para fazer o que alguém não consegue fazer. Então, enquanto alguém critica, tu adora. Enquanto alguém critica, derrama essência. Enquanto alguém critica, netinha, tu vai para lá, vai para cá, tu anda, tu marcha, tu corre. Porque adorador é assim, é espontâneo. Quem tem, tem. E quem não tem, fica olhando a vida daquele que trouxe alguma coisa para ofertar. Só quem trouxe alguma coisa, salta do banco, te coloca de pé, adorador. Levanta, 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 porque tem essência, tem gratidão, tem adoração. Ó, isso, acabou agora. Judas olhou e disse assim: para que isso? Exagero, desperdício. Olha isso, irmão, que tu não pega isso, tu não pega mais nada. Era melhor que tivesse vendido e tivesse dado aos pobres. Ó, quem vê Judas falando pensa que ele é bonzinho, pastora. Se esse irmão é uma bênção, ao tempo todo preocupado com a causa do pobre, da viúva e do necessitado. Só que o ambiente era de revelação. E João naquele dia estava com Jesus no coro, tirou a capa de Judas e disse assim: bonzinho nada, preocupado com a causa do pobre, coisa nenhuma. Sabe por que é que Judas quer que a essência seja vendida? Porque ele tira o dinheiro do Senhor, ele faz o que não deve fazer. Então olha isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Judas quer que a essência seja vendida. Se a essência é vendida, vira dinheiro. Se vira dinheiro, vai para a bolsa. Se vira para a bolsa, quem administra ele, porque João disse: a bolsa estava com Judas. Bora de novo para tu pegar. Judas quer que a essência seja vendida. Se a essência é vendida, vira dinheiro. Se vira dinheiro, vai para a bolsa. Se vai para a bolsa, quem administra ele. Então o que é que ele quer? Administrar a adoração dela. O que é que ele quer? Coordenar o que ele e o que ela veio fazer. Só que crente de propósito, crente adorador é diferente. Ele traz essência e não leva a essência para casa. Por quê? Porque ele não oferta em pé de homem, ele oferta no
No altar do Senhor. No altar do Senhor. Só quem trouxe essência. Só quem trouxe essência. Abre a boca e deixa a essência no altar. Deixa a essência no altar. Deixa a gratidão no altar. Por que não se vendeu? Aí Jesus olha para ele e diz assim: deixai-a. Deixe ela. Para o dia da minha sepultura guardou isto. A revelação inesperada do culto, ó. Para minha sepultura guardou isto. O que Jesus estava dizendo é: ela está preparando o meu corpo para a minha morte. O semblante de todo mundo caiu, porque ninguém sabia que ele ia morrer, que estava próximo àquele dia. Mas olha o que ele diz: deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Jesus saiu dali, passou 3 dias, morreu. Você lembra? Mas olha o que ele está dizendo: ela preparou o meu corpo para a minha sepultura. A quantidade de essência que Maria tinha naquele dia era aproximada disso aqui, 200 ml, 180, alguns dizem. Era o que cabia naquele vaso que ela tinha. Jesus disse assim: ela preparou o meu corpo com quase 200 ml de nardo puro. Ó, ele morreu, foi crucificado. Você lembra? O céu escureceu, a terra tremeu, tiraram o corpo do mestre da cruz. O texto vai dizer que José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos anônimos, foram falar com o governador para pegar o corpo do Senhor e dar a ele uma sepultura digna. Aí olha o que o texto diz em João capítulo 19, que Nicodemos tinha um composto de quase 100 libras de uma mistura de nardo e aloés. Olha isso, João capítulo 12, Maria tem 1 libra. João capítulo 19, Nicodemos tem quase 100 libras. Mas você sabe qual foi o embalsamamento que Jesus recebeu? O dela. Sabe por que o dela? Porque olha o que o texto diz, que Maria tem 1 libra de unguento de nardo puro. Nicodemos tem quase 100 de um composto de mirra e aloés. É porque assim, tem gente que tem muito, mas é misturado. Tem muito, mas é adulterado. Tem muito, mas não é puro. Aí nesta noite eu venho com uma mensagem simples para essa igreja, que até tem pouco, mas tem pureza. Tem pouco, mas tem verdade. Cadê você que entende que tem pouco? Tem pouco, mas tem essência pura. Tem pouco, mas tem verdade. Irmão, prego pouco, mas prego palavra. Canto pouco, mas canto adorando. Profetizo pouco, mas só profetizo aquilo que ele me entrega. Porque não adianta pregar muito aqui e escandalizar muito lá fora. Canta muito aqui e escandalizar lá fora. Esta é a última hora da igreja aqui na terra. E o Senhor conta como aqueles que tem pouco, mas tem verdade. Tem pouco, mas tem disponibilidade. Tem alguém que recebe esta palavra, que toma posse dela? Então tenha pouco, mas tenha verdade. Tenha pureza. Você recebe isso, irmão? Que Deus te abençoe. Convite? Faz convite? Posso fazer o convite? Quem é adorador tem liberdade no espírito para adorar. Não fique me assistindo não, irmão. Adore, aproveite. Porque não é possível que no culto desse tu ainda não tenha quebrado o teu vaso e ainda não tenha derramado a tua essência. Eu quero encerrar. Mas antes disso, eu quero saber se tem alguém em nosso meio que deseja renovar sua aliança com o Senhor. Eu tenho uma boa nova da parte de Deus para te dizer. Ei, Ele reservou um lugar nesta mesa para você também. Não importa como foi a tua vida até hoje, Ele te trouxe até aqui para dizer: eu tenho lugares de honra para te colocar. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo caminho para você andar.
Tem alguém que deu crédito a esta pregação e deseja renovar sua aliança com o Senhor? Vê se está do teu lado, irmão. Ajuda ele, ajuda ela. Pergunta se ele quer ir para o altar, renovar a aliança com o Senhor. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Vem, a porta da graça está aberta. E nesta noite Ele te chama. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Tem alguém que deseja renovar a aliança com Ele, sentar na mesa da honra que Ele tem preparado para você? Se tiver, venha. Se tiver, venha. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Está vindo alguém para Jesus ali? É um casal, igreja. Essa igreja ainda se alegra por um pecador que retorna à casa do Pai. A festa do céu por uma alma que se converte. Cadê você? Vem. Ainda tem mais alguém que precisa tomar decisão. Você não pode sair daqui do jeito que entrou. Vem. Vem para Jesus, ainda dá tempo. Vem. A porta da graça está aberta. Vem, Ele te chama.